Quero ler para a base da palavra de hoje, o 8º princípio para uma chamada eficaz, que é a oportunidade. Quero tomar aqui palavras da Bíblia Sagrada, algumas palavras do pastor Dr. John Haggai, algumas palavras do pastor Mike Murdock, para dar base naquilo que Deus nos deu para falarmos de oportunidade. O primeiro princípio de uma liderança ou uma chamada liderança, nós já aprendemos que é a visão. O segundo princípio para uma chamada liderança é o estabelecimento de metas. O terceiro princípio para uma chamada liderança é amor. O quarto princípio para uma chamada liderança é humildade. O quinto princípio para uma chamada liderança é, quem lembra? Vai ter que ser eu mesmo. O quinto, não lembram? Fala. Autocontrole, domínio próprio, autocontrole. O sexto princípio, comunicação. Falamos aqui 2 terças-feiras sobre este princípio. O 7º princípio foi o investimento. E hoje é o 8º princípio, que é o princípio da oportunidade. O que diz a Bíblia em Efésios 5, 14, 15, 16, 17? Pelo que diz: desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, aproveitando as oportunidades. Remir o tempo é isto: aproveitando as oportunidades, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E ainda Mateus, perdi aqui, deixa eu ver se eu volto. Mateus não, vamos 1 Coríntios 7, 21. Fostes chamados escravo, não te preocupes com isso, mas se ainda pode tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Quer outro? Gálatas 6:10. Então, enquanto temos oportunidade, façamos o bem, mas principalmente aos da família da fé. Quer outro? Filipenses 4:10. Ora, muito me regozijo no Senhor por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, do qual na verdade andáveis lembrados, mas vos faltava oportunidade. Então há momentos que falta a oportunidade. E Colossenses 4:5. Andai em sabedoria para com os que estão de fora, usando bem cada oportunidade. Vale um amém? Então, meus irmãos, eu quero finalizar a mensagem de hoje com Eclesiastes 9:10. Tudo quanto vierdes às tuas mãos para fazeres, faça-o conforme as tuas forças, porque para onde nós vamos não há indústria, não há trabalho, não há ciência e não há sabedoria. Na cova não tem nada disto. Ali no Memorial Bauru não existe isso. Então, tudo quanto vier às tuas mãos, nós vamos deixar bem claro isto hoje, que são as oportunidades. Faça-o conforme as tuas forças. Eu selecionei aqui pelo menos umas 120, pelo menos umas 120 causas da força. Que é força?
e que está à sua disposição. Mas hoje é o princípio da oportunidade. Agora, é bem verdade que vocês no início vão ficar assim, querendo entender, mas preste bem atenção para você entender da onde surge a oportunidade, da onde vem a oportunidade, aonde está a oportunidade, como você acha a oportunidade. Porque as nossas maiores oportunidades nos apresentam habilmente ou habilmente disfarçadas de problemas insuperáveis. Aonde existe um problema que você acha que não dá para resolver, que não tem solução, ali está a sua grande oportunidade. Estou chocado. Então, para mim ter oportunidades, eu preciso de detectar problemas, eu tenho que ver problemas, eu tenho que resolver problemas. Segundo o princípio da oportunidade, minha igreja, a vida é uma série de obstáculos, e esses obstáculos constituem a chave para as nossas maiores oportunidades. A vida é ou não é um desafio? Viver é uma ciência, viver é uma arte. Viver para vencer, eu gosto de citar a frase do professor Antônio Marins, é concentrar toda a sua inteligência, toda a sua vontade, dirigido ao essencial no momento presente. Tem muita gente vivendo, mas não estão vencendo. Tem muita gente vivendo, só pensando que está vivendo, mas na verdade está deixando o tempo passar. Nós temos que remir o tempo, nós temos que aproveitar as oportunidades, fazer com que o tempo aconteça, fazer alguma coisa no tempo. Então é isso aí. Então, meus irmãos, bastando somente que nos disciplinemos para enxergar as oportunidades em toda parte, para todo lado que você olha, existe oportunidades. É bem verdade que algumas não é para você. Você não está qualificado, você não está preparado, você não tem formação para tal, você não tem habilidades para mexer, conduzir, administrar esta oportunidade. Mas a sua oportunidade, ela existe, ela está em alguma parte. Eu gosto também de dizer alguma coisa do pastor Murdock, que ele disse que as oportunidades, elas são geográficas. A nossa prosperidade é geográfica. Ele diz especificamente que o dinheiro é geográfico. Ele está em algum lugar. Basta você descobrir aonde ele está, para você captá-lo, para você tê-lo. Então veja que qualquer um pode cometer um erro, e é aí que surge a sua oportunidade. Eu posso cometer um erro, e alguém assuma o meu lugar. Surgiu a oportunidade para aquele pastor que vai assumir o meu lugar, se eu cometer um erro. Se você cometer um erro lá no seu trabalho, a oportunidade que era sua passa para outro. Funciona assim. Então não há margens para erros, mas todos nós erramos. Todos nós erramos, somos passíveis de erros. Para isso não é preciso ser gênio para cometer erros. Cometemos erros constantemente. Há erros que nós cometemos que a gente ainda consegue se manter na posição, no cargo, no trabalho, na chefia, na gerência, na congregação, na presidência e assim por diante. Mas erros sucessivos faz com que você perde a liderança. Erros constantes, erros primários, erros variados, erros e mais erros, vai fazer com que você perca a liderança, enfraqueça a sua liderança, e você não vai ter mais seguidores.
Então devemos sempre aprender com os nossos erros. Os erros existem para nós crescermos, para nós aprendermos. Mas de novo, o mesmo erro, outra vez, dentro do mesmo mês, 2 vezes. Espera aí, tem alguma coisa errada, você não está aprendendo, você não está crescendo. Então procuremos convertê-los em inesperados benefícios. Todo erro pode nos trazer benefícios. Aproveite. Se você errou, se você falhou, aproveite estes erros e tira benefícios destes erros. Então, meus irmãos, para colocar em prática o princípio de oportunidade, nós precisamos aprender a manejar os erros e tirar proveito deles, porque todos nós erramos. Quem é que não erra? Você faz o cálculo errado, faz o planejamento errado, faz o orçamento errado, compra além da medida, além do que podia, fica difícil pagar, entra no cheque especial, entra no cartão de crédito. Para corrigir, você gasta uma fortuna em juros, em multas. Agora vamos aprender com isto. Então, nós precisamos aprender a manejar os erros e tirar proveito deles. Primeiro, admitir o erro no momento em que tomamos conhecimento dele. Aqui mora o maior perigo. A gente não reconhece que errou. A gente quer cobrir o sol com a peneira. A gente quer enxugar gelo. Não admitir. Tem justificativa para tudo. Tem argumentação e mais argumentação para justificar que não é um erro, mas é um erro. Então o primeiro passo é para colocar esse princípio de oportunidade na prática. Primeiro é admitir o erro no momento em que tomamos conhecimento dele. Só podemos corrigir uma situação depois que admitirmos que ela existe. Enquanto eu não admito que esta situação existe, eu não vou corrigi-la, eu não vou consertá-la, eu vou achar ainda que está certo, que vai ter jeito, que vou dar conta. Mas existem casos que a gente não dá conta. Lembra do que eu já falei? Se você tem um problema para resolver, resolva. Se você não resolver o seu problema, é porque você não tem capacidade suficiente para resolvê-lo. Então resolva o problema de outras pessoas que esteja dentro da sua capacidade, porque Deus vai levantar pessoas com capacidade para resolver o seu problema. Vale um amém? Então pronto. Mas aquilo que você pode resolver, resolva. E aquilo que você não pode, você ora: Senhor, manda alguém com capacidade, manda alguém com qualificação, manda alguém com sabedoria, manda alguém com inteligência, manda alguém, fala comigo, Senhor, me revela na tua palavra, deixa acontecer um insight, uma erupção da consciência. Eu anoiteço sem saber nada e amanheço sabendo tudo. Isso não é bom? Então, meus amados, é assim que funciona. Segundo, assumir a responsabilidade pelo erro. Aqui é outra coisa terrível, porque a gente sempre quer culpar alguém, e é fácil culpar alguém. Foi a serpente, foi Eva. Isso começou lá no jardim do Éden. Todas as vezes que nós erramos, é do ser humano. A gente procura culpar alguém. Foi a mulher que tu me destes. É assim que funciona. Até hoje, quando nós cometemos qualquer falha, qualquer erro, a gente quebra a taça, lavando a taça. Não, mas essa torneira está muito baixa. Tadinha da torneira, sofre. Não, essa pia está muito funda. Fui tirar a taça, ela bateu na boca da pia.
Nós tínhamos uma dúzia de taças lá em casa, numa semana nós quebramos elas todas. Né, pastor? O senhor quebrou quantas, pastor Luciano? Só uma. Meu Deus, mas aquele trem quebra fácil demais, é fino demais. Mas nem sei por que trincou, eu não vi trincando. Olha só, a gente quer ou não quer esconder os nossos erros? Você também esconde os seus. Você quebrou lá em casa também? Pronto. Vai confessando aí. Então, assumir a responsabilidade pelo erro. Se não assumirmos a responsabilidade, tanto por nossos próprios erros, quanto pelos das pessoas no nosso grupo, não poderemos corrigi-los, nem tirar proveito deles. Enquanto não assumirmos, assuma, fica mais fácil. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, mas aquele que não confessa nunca prosperará. Então é melhor você assumir o erro. Terceiro, eu estou te dizendo que para colocar em prática o princípio de oportunidade, nós precisamos aprender a manejar os erros e tirar proveito deles. Primeiro, admitir o erro no momento em que tomamos conhecimento dele. Segundo, assumir a responsabilidade pelo erro. Terceiro, avaliar os prejuízos. Ninguém ressarciu as taças lá de casa até agora. Ei, ressarcir ou avaliar os prejuízos. Respondamos as seguintes perguntas: que efeitos resultarão desse erro devido à modificação dos prazos propostos? Como esse erro poderá interferir com o trabalho de outros? Afetará o quadro geral? Como afetar nosso testemunho? Todo erro vai afetar alguém. Então é necessário fazer uma avaliação do erro, avaliar os prejuízos causados pelo erro. Pastor, mas o que isso tem a ver com a oportunidade? Tem tudo. As oportunidades estão aqui dentro. Quanto menos erros você cometer, mais oportunidade você vai ter de crescer. E quanto mais erros a pessoa que está do seu lado cometer, mais oportunidade vai surgir para você. Entendeu a jogada? Então você não pode errar, porque senão a sua oportunidade passa para o outro. Passa para o outro, o seu cargo passa para o outro, a sua posição passa para o outro, a sua chefia passa para o outro. Não erre, não erre, não podemos errar. Ei, quarto, fazer um estudo em profundidade das possíveis causas do erro. Primeiro, falha de julgamento. Não podemos errar no julgamento. Por isso é preciso fazer um estudo em profundidade das possíveis causas do erro. Cálculos, muitas vezes matemáticos. Meditação, oração, jejum. Porque senão nós não vamos descobrir a falha do julgamento. Estou te dizendo que fazer um estudo em profundidade das possíveis causas do erro é o quarto motivo de uma prática para uma boa oportunidade. Falha de julgamento. Segundo, planejamento insatisfatório. Nós não planejamos. Ninguém tem um plano, não tem um projeto, não tem um propósito, não tem uma missão. A gente começa a viver por viver. Aí depois começa a achar que a vida é ruim, porque você não tem um planejamento. Então, planejamento insatisfatório, aquilo que falha, aquilo que não dá certo, que há furos, são erros que não podem serem cometidos. Informação insuficiente, isso aqui leva muita gente à bancarrota. Temos que ter muito cuidado. Consolidação deficiente.
Examinemos todas estas áreas detidamente, para você não perder a sua posição. Nós estamos numa concorrência de posição, de oportunidades. Alguém só está esperando uma falha sua para assumir a sua vaga. Ei, a nossa vitória está no erro do outro. Pensa nisso. Quinto, eliminar imediatamente as causas geradoras do erro. Eu estou aqui te dizendo que o oitavo princípio para uma chamada liderança, no quinto lugar, é eliminar imediatamente as causas geradoras do erro. Existem questões, causas que não suportam erros. Você coloca tudo a perder. Parece que o pastor Aguinaldo está ali. Aguinaldo Oliveira está ali. Contou para nós uma falhazinha na linha de produção. E aí esqueceu de abrir uma torneirinha. Perdeu todo o trabalho daquela manhã. O caminhão estava carregado, teve que descarregar, perdeu todo o trabalho. Joga fora, joga fora, joga fora. Não, joga fora. Não admite erro, né, Aguinaldo? De forma alguma. Não vou falar aqui mais claro, porque é uma empresa. Então, meus amados, nós temos que estar atento. Entremos logo em ação. Não pode desfazer, descarrega o caminhão, joga fora, passa todo novamente na linha de produção e vamos atender, ou vamos executar, ou vamos observar, ou vamos cumprir, achei a palavra, vamos cumprir o protocolo. Vamos cumprir o protocolo. Não pode pular etapas o protocolo. Não pode decolar um avião sem cumprir com o protocolo. Tem que olhar a planilha, tem que observar. Façamos um plano por escrito e o encaixemos em nosso programa de metas. Pronto, vai fechando as portas do erro. Sexto, recuperar o que for possível. Tiremos o máximo proveito daquilo que nos resta. No caso lá do pastor Aguinaldo, sobrou ainda alguma coisa que pode aproveitar. Volta para a linha de produção, aproveita isto. Então nós temos que observar que no sétimo, revisar nossos modus operandi, de forma que o erro não se repita. Não se repita. Daniel Orlovic está aqui. Ele é mestre especializado em salvar empresas grandes dentro do Brasil e fora do Brasil, que não estão operando na sua capacidade. Onde está a deficiência? Na máquina ou no ser humano? Ele vai para dentro desta empresa grande, usinas de álcool, de açúcar e outras, e começa a olhar, e começa a observar, e começa a ver, faz todo um levantamento, os modus operandi daquela empresa. Não, a falha está aqui. Esta máquina pode produzir 1000, está produzindo 100, e o erro não é da máquina, é de quem está operando a máquina. Não, o erro é da máquina. Ela não está funcionando na sua capacidade, por isso que ela não produz. É isso aí, meus amados. Avaliemos constantemente o que fazemos para ver o que pode ser melhorado, não apenas em relação a esse erro, mas em relação a todas as nossas atividades. Hoje eu aprendi uma ferramenta. Pastor Jonas aprendeu ontem. Semana passada, só demorou demais me ensinar, né? Maldade. Que isto? Já tinha uma ferramenta que a gente lia e já ia lendo o que a gente estava lendo, já ia escrevendo o que a gente estava lendo
no Word. Agora você aponta a câmera aqui, ó, já leu, já transferiu para o Word. Que isto? Eu aprendi hoje, só uma semana para me ensinar, e eu sofrendo tanto, né? Meu Deus, agora tinha que ler tudo aquilo que você queria digitar. Agora você não precisa de ler, você aponta aqui o aplicativo, já está lá. Você só vai usar o Ctrl+V no computador. Tem lógico um negócio desse, pastor? O senhor quer aprender, pastor Carlinhos? Já te ensinei. Eu aprendi hoje, já ensinei ele hoje. Tudo bem, está perdoado. Mas eu sofri uma semana sem precisão, né? Olha a velocidade das coisas, como é que está acontecendo. Então isso requer, meus amados, constantes análises e autoquestionamentos, né? Oitavo, começar imediatamente a executar o novo programa. Por quê? Ficar procrastinando. Amanhã eu faço. Ah não, em janeiro eu faço. Dezembro é muita festa, é muito churrasco. Não, pelo amor de Deus, faça hoje. Não deixa para janeiro não. Pode ser que em janeiro outra pessoa vai fazer no seu lugar. E aí? Você vai perder a oportunidade de fazer hoje? A procrastinação só servirá para piorar a situação. Não procrastine. Começamos a correção imediatamente. Onde é que você está errando? Onde é que você mais erra? É nas finanças? É no horário? Meu Deus, dificuldade para horário. Por que dificuldade com o horário? Falta disciplina no horário? Ei, 3 dias você se esforçando, já está resolvendo o problema. Qualquer horário que a gente colocar o relógio para despertar lá em casa, a gente acorda antes de o relógio despertar. Não é assim, amor? As viagens nossas de 4 horas da manhã, 5 da manhã, a gente acorda antes. É uma questão de disciplina. Se você tem que fazer, faça logo. Não é aquele caso da Bíblia, não. Se você tem que fazer, faça logo, que é, se mate. Se tem que cometer não, pelo amor de Deus, faça essa tarefa, faça. Meu Deus, serviço não mata ninguém não. Eu já tinha morrido. O meu problema lá em casa, eu já falei para vocês, é o meu amor tentando me segurar. Trabalhe menos. E cada vez mais eu quero trabalhar mais. Senhor da glória. Até que agora eu estou mais tranquilo, né, amor? Mas também a idade vai chegando, né? Glória a Deus. 9, usar os erros como placas de sinalização que mostram por onde já passamos bem, como aonde devemos ir no futuro. Ei, não, por esse caminho eu já fui. Isso é que nós chamamos de experiência. Não, aqui eu gastava 30 dias, agora eu só gasto meia hora para resolver. Aquilo que eu gastava 2, 3 horas para digitar, eu gasto agora 30 segundos. Jesus da glória. Olha que velocidade as coisas. Melhorou demais. Usar os erros como placa de sinalização que mostra por onde já passamos, bem como aonde devemos ir no futuro. Cai no mesmo erro outra vez? Aprendamos com os nossos erros. 10, lembrar que os obstáculos realçam a liderança. Ei, as dificuldades, as muralhas, os gigantes, que realça a liderança. Os problemas, que realça a liderança. Falei com o pastor Jonas hoje, não posso falar aqui muito, tem que falar pouco, mas eu me propus a resolver um problema, ou fazer parte da resolução de um problema que perdurava já por muitos anos.
Aí eu me propus a fazer parte da resolução do problema, pastor José. Ganhamos aquele presente. Ganhamos aquele presente. Aí se você quer saber, depois me procura particularmente. Para a igreja, ganhamos um grande presente para a igreja. Ganhamos um grande presente para o campo. Aí você não quer resolver problema, não se condói com o problema dos outros, não se dói. E aí? As oportunidades não vêm para você. Aí deu uma erupção na consciência assim, tá, pá. Ade Bauru, pastor Baldossi está presente? Sim, senhor. Está aí o presente para você. Glória a Deus, aleluia. Já está tudo resolvido, tudo documentado, tudo sacramentado. Aí você fica fugindo dos problemas e ainda não quer ajudar os outros a resolver os seus problemas. Então, 10º, lembrar que os obstáculos realçam a liderança. Quanto maior for o obstáculo, maior é a sua vitória e maior é o seu alcance, maior é a sua liderança. Não tem aquelas corridas que se colocam os obstáculos, vai pulando, vai saltando. Pelo amor de Deus, quem consegue saltar aquilo ali é o campeão, sem tropeçar naquilo lá. Ei, primeiro, pela credibilidade que estabelecemos perante outros, que percebem que já passamos o que eles estão passando agora. Segundo, pelo condicionamento do nosso próprio espírito para o serviço. E terceiro, pela oportunidade de demonstrar amor, humildade e autodomínio. Aqui se faz necessária 2 palavras de advertência. Primeira, o líder não deve tentar destacar, nem se lamentar. Isso aqui não é fácil. A gente sempre quer bater no peito. A gente quer sempre um aplauso. A gente quer sempre um reconhecimento. Mas tem que ter humildade. Ele não deve se queixar de que está se sacrificando. Não. Mas é nosso, é do ser humano, sempre lamentar, sempre comentar, sempre se queixar. E se enfraquece. Vez por outra eu caio nessa falha, irmãos. São erros que eu cometo. Vez por outra eu estou queixando. Essa palavra aqui, ela corta para lá e corta para cá. Eu vou ter que corrigir. Parar de queixar, parar de ficar lamentando, parar de reclamar. Estou dizendo que se faz necessário 2 palavras de advertência. A primeira, pare de lamentar. Segunda, tratar os obstáculos como se eles não existissem, é fugir à realidade e desonra a Deus. Não, o obstáculo existe. Você não pode ignorar os obstáculos. Você não pode fazer de conta que eles não existem. Eles existem em todas as áreas. Tudo que nós vamos fazer, principalmente no reino de Deus, os obstáculos são maiores, as dificuldades são maiores. Aí fora eles fazem coisas grandiosíssimas, públicas, em praças públicas, mas a igreja, para fazer qualquer coisinha, é uma burocracia muito grande. Os obstáculos são grandes. Qualquer coisa que você for fazer em qualquer área, você vai enfrentar obstáculos. Não fuja deles. Eles são verdades, eles são realidades. Vença eles. Se você não conseguiu vencer hoje, vence amanhã. Se você não teve capacidade para resolvê-lo hoje, ou para saltar esse obstáculo, ou para vencer esse obstáculo hoje, busque uma capacitação, busque uma orientação, busque um conselho, busque na oração, busque na revelação, mas amanhã você vai poder vencê-lo. Todo obstáculo é passível de ser vencido. De ser vencido. Os obstáculos existem, é uma verdade.
E sob a direção de Deus, o líder deve desenvolver o hábito de criativamente converter os obstáculos em oportunidades. Não fuja dos obstáculos. Eles existem e nunca vão acabar. Mas que palavra de esperança, pastor. Mas são eles que te dão as oportunidades. São eles os obstáculos. E esse hábito realçará a nossa liderança, inspirando aqueles que nos seguem. Nossa, ele conseguiu, ele venceu, eu vou vencer também. Sempre que eu estou assim meio para baixo, desanimado, o meu amor começa a levantar uma lista de pessoas. Mas e fulano, você acha que ele sofre menos que você? Você acha que o trabalho dele é menor do que o seu? Olha as pancadas que ela me dá. Que isto? Eu acredito muito mais em você do que no fulano, ciclano, beltrano, e você agora está aí, morrendo, querendo entregar tudo, jogar a toalha. Você é homem ou um saco de batata? É os dois. Olha que esposa que eu tenho. Seja homem. Fulano, ciclano, beltrano sofreu muito mais do que você. Beltrano, ciclano, beltrano está sofrendo agora muito mais do que você. Vamos ver. Você acha que você está sofrendo, rapaz? Honra essas calças que você veste. Ô, mulherzinha, amor. É assim que funciona lá em casa, irmão. Aí eu já levanto, balanço a poeira e saio com 1000. Falei, aqui eu não posso ficar mais. Chega de bordoada. Não é assim que funciona? Uai. Nossos obstáculos encontraremos as maiores oportunidades. Esqueça essa não. Quanto maior for o obstáculo, maior é a oportunidade do outro lado dele. Pula ele, salta ele, vence ele, ei, domina ele. Seja criativo, resolva. Vamos ver aqui, José era um filho predileto de Jacó. José era o filho predileto de Jacó. O rapaz era um sonhador. Pensa no menino que sonhava. Mas seus sonhos irritaram seus 11 irmãos. Deixaram seus 11 irmãos irritados, que invejaram e o venderam a mercadores medianitas. Muito conhecida essa história de José. Os medianitas o levaram ao Egito, onde ele se tornou escravo de Potifar, um oficial da corte. Nesse meio tempo, meus irmãos, os irmãos sujaram de sangue a sua túnica e levaram ao papai Jacó para fazê-lo crer que o seu filho fora morto por animais selvagens. Vai prestando atenção aí. Olha os obstáculos. No Egito, José foi lançado na prisão. Acabou. Daqui eu não saio. Não, ele tinha um sonho. Ele era sonhador. Que negócio de obstáculo. Fundo do poço é uma grande oportunidade para crescimento. Quando eu sair daqui eu vou ter experiência maior. Escravo na casa de Potifar, servindo ele aqui toda a sua casa, estou aprendendo muito. Estou dando duro, estou trabalhando muito, mas estou aprendendo. Prisão, que grande oportunidade de crescimento, de maturidade, de receber a revelação de Deus. Então José foi lançado na prisão. A mulher de José tentou seduzi-lo, vocês lembram muito bem. Contrariando-o pela sua recusa em pecar com ela, acusou de haver insultado e atacado. Ele me atacou. Quando ele não quis deitar com ela, ele fugiu. E ela pega pelas costas, pega aqui, pega lá e fica com parte do manto dele. Aqui é a prova de que ele me atacou. Olha que acusação terrível. Vai prestando atenção. Agora José estava na prisão na condição de escravo num país estrangeiro. Os obstáculos que enfrentava precisavam ou pareciam insuperáveis, mas Deus os transformou em sua maior oportunidade.
Qual é o obstáculo que você está enfrentando? Deus pode transformar esse obstáculo em a sua maior oportunidade. Como resultado, meus irmãos, da fidelidade e do discernimento de José, Faraó o designou para ficar em segundo lugar no comando de todo o Egito. José foi um líder influente e de grande poder. Mas preste atenção na história dele, os obstáculos que ele teve que vencer, o caminho que ele teve que percorrer. A importância da oportunidade de José ficou patente quando, anos depois, seus irmãos vieram a ele para comprar cereal, porque na terra deles havia fome. Vai anotando aí. Eles não sabiam quem era aquele homem, quem ele era, e ele submeteu às provas durante algum tempo antes de revelar-lhe sua identidade. José reconheceu os seus irmãos, mas os seus irmãos não o reconheceu. Com certeza os seus irmãos pensavam: está morto, ele não escapou, foi muitas provas, já deve ter morrido. Aí, meus irmãos, com amor e perdão, disse: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a preservação, para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra, e para vos prosperar, ou para vos preservar a vida, por um grande livramento. Gênesis 45. Veja, meus irmãos, José pegou todos aqueles obstáculos, todas aquelas dificuldades, e transformou em oportunidades. Se vocês não tivessem feito tudo aquilo que vocês fizeram comigo, eu não teria parado aqui, e eu não seria hoje o governador do Egito para salvar vocês. Não se culpem, não precisa martirizar, não precisa acusar a vós mesmos, não precisa entristecer. Estão perdoados. Começou foi a chorar de alegria de estar diante dos seus irmãos. Transformou os obstáculos em oportunidades. Segundo o princípio da oportunidade, meus irmãos, a vida é uma série de obstáculos. Vocês já ouviram isso uma vez hoje, não já? Já falei isso aqui hoje? Vou falar de novo hoje, pra você não esquecer. Segundo o princípio da oportunidade, a vida é uma série de obstáculos. E são esses obstáculos que detêm a chave que abre as portas das maiores oportunidades. Meu Deus, quer que eu repito? Segundo o princípio da oportunidade, a vida é uma série de obstáculos, incontestável. E são esses obstáculos que detêm, que tem a chave que abre as portas de nossas maiores oportunidades, bastando apenas que nos disciplinemos para enxergá-las em toda parte. Disciplina. Então, meus irmãos, para pormos em prática o princípio da oportunidade, precisamos aprender a encarar os enganos, a aguentar os erros e a tirar proveito deles. Fala um amém? Decida olhar para as recompensas divinas em cada batalha. Uma questão de decisão. Você tem que ser uma pessoa decidida, resoluta. Deus não trabalha na dúvida, Deus não trabalha na incredulidade, Deus não trabalha na independência. Independência é incredulidade. Decida olhar para as recompensas divinas em cada batalha, cada dificuldade enfrentada, você está vendo uma recompensa divina. Cada problema resolvido, você está vendo uma recompensa divina. Cada problema superado, você está vendo uma recompensa divina. Começa a ver assim. Mas por que esse sofrimento? O que Deus está reservando para mim?
Já começa a ver a recompensa. Por que essa luta? Por que esta doença? Por que esta enfermidade? Por que esta pandemia? O que Deus está querendo me dar? Qual a experiência que eu vou ter a mais com Deus? O que eu vou aprender com esta pandemia? Eu vou crescer, eu vou melhorar, eu vou me lapidar, eu vou vigiar. Tudo que é bom, meus irmãos, é odiado por tudo que é mal. É uma oposição travada. Você está numa guerra. Por isso que você tem que estar decidido para as recompensas divinas em cada batalha. Você não vai escapar das batalhas. Não vai. Ninguém, líder nenhum. Ah, mas eu não sou líder, você é líder. Já falei que todos são líderes. Existe liderança em vários níveis. Jesus tinha inimigos, você terá inimigos. Digo amém. Gente, inimigo é coisa boa demais. Inimigo faz a gente orar mais, jejuar mais, vigiar mais, ter mais cautela, ter mais cuidado, falar menos, falar pouco, falar o que deve, falar só o que pode, falar só o que você pode provar, só que você tem prova, porque o inimigo está aí, te curando, te curtindo, esperando uma falha. Jesus tinha inimigos, eu tenho, você também tem. Se você não tem, fique tranquilo que você vai ter. Ô pastor, eu quero o seu crescimento, irmão. Essa vida boa aí, você vai crescer que jeito? Ei, deitado em berços esplêndidos. Não, tem que ter um inimigozinho. Nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, dizia Jesus, também perseguirão vocês. Fique tranquilo. Jesus foi perseguido, você não quer ser perseguido? Existem perseguições em todos os níveis. Não tem aquele vizinho lá que é o calo no seu sapato? Não tem aquele parente? Não tem aquele familiar? Tem. Você nunca escapa de uma batalha. Você deve simplesmente aprender a lutar. É aqui que mora a vitória. Aprenda a lutar, porque você não vai escapar de uma batalha. O inimigo é aquele que deseja diminuir a sua influência para parar a sua voz. Ninguém era mais hábil de comunicar-se do que Jesus, mas ele foi desprezado. Nós não somos melhores do que Jesus. A terra, meus irmãos, é um ambiente adversário. Se você assiste aquela luta cruel dos animais pela sobrevivência, eu gosto daquele programa, meu amor também gosta. São os bichos comendo os bichos. Meu Deus, ali é uma batalha de sobrevivência, cadeia alimentar. Senhor da glória, o negócio é cruel. Estou dizendo que a terra é um ambiente adversário. Nós temos que enfrentar o sol, temos que enfrentar a chuva, temos que enfrentar o vento, a tempestade, temos que enfrentar a enchente. Tem alguém morrendo aí na enchente. Todo dia morre alguém afogado aí, dentro da rua, no meio da cidade, afogado. Esse mundo é um mundo, essa terra é uma terra que é um ambiente adversário. Mesmo no jardim, Adão e Eva tinham um adversário. Aonde você pisar a planta do seu pé, você vai ter um adversário. Tenha consciência disso. Por isso você tem que estar pronto para a batalha. Então você deve olhar para as recompensas divinas na batalha. As nossas recompensas vêm de Deus e elas vêm na batalha. Nós estamos numa batalha espiritual. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. A carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Olha a guerra aí. Olha a guerra. Aí vem lá. Mas as obras da carne são manifestas. As quais são? Uma lista. Mas o fruto do espírito, aí começa. Ei, é uma guerra. Vocês já viram 2 carneiros lutar? Levanta-se no ar, não sei quantos quilos, a 30 km por hora, e pá! A cabeça no outro. Vocês já viram? Quem já viu?
Isso é a carne com o espírito. Toda vez que eu leio isso aqui, eu vejo aquela pancada de dois carneiros brutos brigando. Nós estamos numa guerra. A nossa guerra não é contra a carne ou o sangue, mas contra os principados, contra as potestades nas regiões celestiais. Estamos numa guerra travada, irmão. Nós estamos numa batalha. Agora, ouça: você não entrará em Canaã sem ter que enfrentar os gigantes. Eita glória! Como é que você quer entrar em Canaã sem vencer gigantes? Como é que você quer aquela vaga sem qualificação? Como é que você quer aquela posição sem especialização? Como é que você quer aquele emprego sem você ter condições de fazê-lo, de resolvê-lo, de operar? Ei, a guerra é a prova de que o inimigo discerniu o seu futuro. Todas as vezes que entramos em guerra, é porque o inimigo descobriu aonde você quer chegar, e os obstáculos começarão logo em seguida. Você tem que levantar cedo para fazer a prova de entrevista para ter aquele emprego desejado. Aí você não acorda, comeu demais à noite, o sono foi pesado demais, roncou a noite toda e não acordou. Aí o outro foi e perdeu, você perdeu a vaga para ele, a sua oportunidade foi passada. Gigantes são sinalizadores. Aonde tiver um gigante, aonde tiver uma batalha, aonde tiver uma luta, onde tiver uma peleja, aonde tiver uma dificuldade, ei, vai em cima, porque lá é que está a sua bênção, a sua vitória, a sua oportunidade. Não fuja, não fuja, não fuja. Você não verá gigantes enquanto estiver no Egito. Egito representa pecado, mundo, desleixo, sujeira, bagunça, desorganização. Ixi, é muita coisa que o Egito representa. Gigantes são pistas que você acabou de entrar na sua Canaã. Diga amém. Todos nós temos gigantes. Quando você perceber a existência de um adversário, ei, anima-te. Eita, glória a Deus que tem um adversário, graças a Deus que tem um oponente, graças a Deus que tem um inimigo. É aqui que eu vou me fortalecer, é aqui que eu vou me preparar, é aqui que eu vou vencer. Ei, gigantes são um anúncio de que as uvas não estão muito longe. Vença os gigantes. 10 foram enviados, 8 tem gigante, e eles são enormes. É bem verdade que os cachos de uvas são quase que impossíveis de carregar, de tão grandes, mas tem gigantes. Aí 2, aí é que vai ser bom. Ali que está a nossa grande oportunidade, ali é a nossa Canaã, é a nossa vitória, é ali. Vamos conquistar, vamos conquistar. Antes de Davi enxergar, meus irmãos, Golias, ele estava cuidando de ovelhas e manuseando esterco. No momento em que viu Golias, ele viu uma porta para o trono. Seu Golias é o portão de ouro para o sucesso. Seu Golias é o portão de ouro para o sucesso. O seu obstáculo, a sua dificuldade, a oposição que está sofrendo, o seu adversário, é esse que está aí no seu calo, é o portão de ouro. Ei, é o portão de ouro para o seu sucesso. Vai, enfrenta. Entre você e o seu futuro há um adversário, não tem jeito. Não tem jeito. O adversário pode ser moleza, pode ser desânimo, pode ser fraqueza, pode ser medo. Mas confie que alguém vai levantar alguém e diz: você vai, você consegue, você dá conta, você pode. Seja forte. Agora eu gosto disso aqui. Seu inimigo decide suas recompensas. Seu inimigo decide as suas recompensas. No livro, ou no último livro da Bíblia, o Apocalipse,
no Apocalipse, as únicas pessoas que Deus abençoa e promove são os vencedores. Aos vencedores, ao que vencer. Se venceu porque teve batalha, se venceu porque teve obstáculo, se venceu porque teve luta, se venceu porque teve guerra. Aí o prêmio é para os vencedores. Olha, quem vencer herdará todas as coisas, todas as coisas. Coloca aí na tela Apocalipse 21:7, para os irmãos ler, escrever, anotar, arriscar. Quem vencer dará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Herdará todas as coisas ao vencedor. Para de moleza. Até que você tenha um inimigo, Deus não está autorizado a promover ou abençoá-lo. Você tem um inimigo. Quem sabe o seu inimigo é a preguiça. Vence ele. Enquanto você não vencer a preguiça, você não alcança o sucesso. Enquanto você não levantar disposto, animado, você não vence. Ao que vencer dará todas as coisas. O que é que você precisa de vencer? O que é que você precisa vencer? Vença. Tome a decisão de analisar todas as potenciais recompensas em cada batalha. Examine o seu inimigo cuidadosamente e vença. Quem é o seu inimigo que está te tirando, que está te roubando a oportunidade? A oportunidade de ser mais feliz, a oportunidade de ser mais alegre, a oportunidade de ser mais contente, a oportunidade de ser mais satisfeito, a oportunidade de ser mais grato. Ei, vença esse inimigo. Eu amo o que Napoleão Bonaparte disse. Olha aqui: nunca interrompa o inimigo enquanto ele está cometendo erros. Se alguém está cometendo um erro, ei, não interrompa, porque a oportunidade vai ser única para você. Aproveite ela. E tenha certeza, seu inimigo vai cometer erros. Suas vitórias estão ocultas nos erros do seu inimigo. O inimigo é pessoal. É um gigante que mora dentro da gente, que a gente tem que vencer todos os dias. Quando eu digo aqui que as suas vitórias estão ocultas nos erros do seu inimigo, ei, qual é o inimigo que você tem que enfrentar todos os dias? Ao levantar você já tem que enfrentar. Ao deitar você já deita enfrentando o inimigo. É a reclamação? É a ingratidão? É a insatisfação? É o medo? É a tristeza? O que é? Ei, deixa eu te dizer aqui. Vou pular um pouco aqui. As duas partes do Evangelho. O Evangelho tem duas partes: a pessoa de Jesus e os princípios de Jesus. Para concluir, a pessoa de Jesus prepara você para a eternidade. Os princípios de Jesus preparam você para a terra. Não podemos deixar de praticar os princípios de Jesus, porque estes princípios nos preparam aqui para a terra. A pessoa de Jesus cria paz. As leis que Jesus criam a sua prosperidade. Toda lei produz uma recompensa. Toda lei produz uma recompensa. E existem inúmeras delas. Não vou citar. Fique em pé, por favor. Dinheiro é apenas a recompensa por resolver um problema. Quando você resolve um problema, você cria favor. Resolva. Onde quer que você encontre favor, você encontrará dinheiro. Quando você resolve um problema, você agenda uma recompensa. Diga amém. Eclesiastes 9:10, coloca na tela aí para mim, por favor. Tudo quanto te vier à mão, diga mão, diga mão, diga assim, mão.
oportunidade dentro de minha área de atuação. Está dizendo isto. Conforme as tuas forças, faze-o conforme as tuas forças. Diga força. Diga força. Sabe o que significa força? Diga comigo. Força física, emocional, espiritual, ministerial, familiar, força de caráter, força de vontade, capacidade, talento, tempo, habilidades, dons, disciplina, planejamento, alegria, talento, tempo, habilidades, compromissos, vamos rápido, agilidades, diligências, entendimento, conhecimento, sabedoria, qualificação, disposição, coragem, renúncia, determinação, dependência, inteligência, fé, carisma, amor, zelo, cuidado, perseverança, paciência, desejo, satisfação, recursos, saúde, RPD. Vocês pararam? Não dá conta de acompanhar, não? Isso são forças. Tudo quanto vier às tuas mãos, oportunidades dentro da sua área de atuação, faze-o conforme as tuas forças. Força, diga assim, força. RPD, oração, leitura bíblica, jejum, deleite, paz, confiança, saber a vontade de Deus, santidade, competência, credibilidade, diga credibilidade, amizade, atitudes, organização, poder, autocontrole, humildade, fruto do Espírito, diga as bem-aventuranças, favor, lealdade, fidelidade, boa reputação, prestígio, equilíbrio, transparência, quebrantamento, verdade, justiça, missão, visão, valores, projeto de vida, maturidade, obediência, convicções fortes, comunhão, ser um verdadeiro adorador, ser salvo. Isso é força. Se você não tem nada disto, você é fraquinho. Tem que ter uma parte disso aqui. Tem que ter uma parte disso aqui. Porque o versículo está dizendo: porque na sepultura, está dizendo aquela ali na sepultura? Tá. No Memorial Bauru, Jardim do IP, o que mais tem aí? Jardim da Saudade, o Redentor, Cristo, meu Deus do céu. Para onde tu vais? Para onde eu vou? Não há nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então, em tudo quanto vier às tuas mãos, todas as oportunidades que te aparecer, ei, agarre, com todas as tuas forças, que são isto aqui, ó. Todas as tuas forças. Quem tem força, diga amém. Quem tem amor, diga amém. Quem tem vontade forte, diga amém. Quem tem inteligência, diga amém. Quem tem conhecimento, diga amém. Quem tem entendimento, diga amém. É isso aí, irmão. Isso é força. É claro que pode ser que você não tenha todos esses itens, mas uma boa parte você tem. Força física, força emocional, força espiritual, força ministerial, força familiar, força de caráter, força da vontade, capacidade, talento, tempo, dons. Você tem força. Você tem força. Deus te deu força. Não perca as oportunidades. Não perca as oportunidades. Poderia ter sido minha oportunidade. Esta vaga poderia ter sido minha. Este emprego poderia ter sido meu. Este cargo dentro da empresa, esta chefia deveria ser minha. E por que não foi? Lhe faltou força. Lhe faltou força. Veio às tuas mãos, mas você não tinha força, não tinha o conhecimento bastante, não tinha capacidade suficiente, não teve a coragem necessária. Passa, passa, passa,
E aí a vida passa também. Pela graça de Deus, nunca perdi as oportunidades. E olha que nós saímos de uma situação incrivelmente maravilhosa para uma situação que ninguém acreditava que a gente iria assumir. Mas o meu amor mais uma vez entrou em ação. Seja mole não. Não joga a sua oportunidade fora não. Não volta para trás não. Não acaba com o seu ministério não. Ela foi, eu fui atrás, arrastado. E de lá Deus nos abençoou. Pastor Ezequiel Oliveira, levanta a mão aí. Pastor Ezequiel, tem uma congregação para você, Balbinos, mas eu não tenho salário. Você vai sem salário? Vou. Mas eu acho que eu posso te dar R$500. Você consegue viver com R$500? Consigo. Ele nunca recebeu R$500, nunca recebeu menos do que um salário e meio. E lá Deus honrou, Deus deu carro para ele. Eu já fui lá inúmeras vezes, sempre jantamos lá com eles, e muita fartura. Construiu uma igreja. Ele venceu todos os obstáculos de uma cidade com 2.000 e poucas pessoas, parece-me. E hoje Deus colocou ele num bairro com 30.000 pessoas. Hoje ele é o pastor da congregação ali no Meridota. A pessoa, se ele tivesse fugido da oportunidade que apareceu para ele, sem salário, sem nada, ele estaria hoje na congregação, uma das boas congregações aqui da nossa cidade. Coragem. Não, pastor, fome eu não passo não. Fome eu não passo não. Não passou. Ganhou até carro lá, não ganhou? Aleluias. Aleluias. E quando ele foi para lá, sabe quantos crentes tinha? Tinha um irmão lá, sem esposa, 2 ou 3 filhos. Está sem esposa até hoje, né? Olha lá, está sem esposa até hoje. Foi a igreja que ele assumiu, que estava lá, abrindo a igreja, fechando. Deixou uma igreja lotada, cheia de crentes salvos. A igreja, a congregação veio na posse dele aqui no Meridota. Nós tivemos na posse do outro pastor lá, multidão, gente, para a cidade. Não. Quantos crentes tem lá? Quanto é que a igreja rende? Todas as vezes que os bispos me chamaram, pastor Mozart, nós temos um desafio para você. Desafio é este. Sim. Eu só sei falar sim. Sim. Pronto. E acabou. Onde que é? Não sei. Nós fomos para Porto Velho sem saber onde que era. Pegamos um carro, o que coube dentro do carro foi, o resto ficou. Inclusive 2 filhas solteiras. Meu amor, foi 3.000 quilômetros chorando. Passamos lá não sei quantos dias chorando. Um dia eu fui para a congregação, voltei chorando, cheguei em casa e encontrei ela chorando. Mas fazendo a obra, com alegria. Daqui a pouco, precisamos de você, pastor Balzar, em Bauru. Sim, estou indo. Aonde que é? Não sei. Que tamanho que é a igreja? Não sei. Que jeito que é a igreja? Não sei. Como está a igreja? Não sei. Quanto que rende a igreja? Não sei. Eu só sei sim. Pronto, Deus honra. Coragem. Diga assim: graças a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesse momento oramos a Ti agradecidos por esta palavra falada aos nossos corações. Eu te apresento, Senhor, teu povo, teus filhos, teus servos, aqueles que estão aqui, aqueles que estão online, que sejam fortalecidos e recebam esta palavra, e não perca as oportunidades, vença os gigantes e salta os obstáculos, e pegue a oportunidade e faça com toda a força, assim no nome de Jesus.